O tema aqui que eu vou falar é sobre o ISS Bancos. É uma excelente oportunidade, principalmente quando a gente se fala de fazer execução, e a gente fala de fazer execução contra bancos. O ISS Bancos, eu vou colocar aqui para vocês. Como é que eu compartilho minha tela? Aí embaixo, Ana, vai ter uma caixinha com uma setinha para cima. Ela parece um notebook. Ah, tá. Achei. E Janela. você pode colocar a janela inteira. Deu certinho aí? Deu. Ah, então ótimo. Bom, pessoal, eu vou falar com vocês sobre o ISS Bancos. Como eu falei para vocês, eu acredito que é uma excelente oportunidade para todas as prefeituras, por se tratar de um serviço que ele vai ser executado ali contra os bancos. Eu vou me apresentar aqui, coloquei um QR Code para quem quiser ter acesso às minhas redes sociais, aos meus contatos. Eu sou advogada, eu sou formada em contabilidade. Atualmente eu estou como presidente da Comissão de Direito Tributário e Aduaneiro lá da subseção de Venda Nova. Tenho um MBA lá do CIDIM e estou atuando aí na área há mais de 10 anos. Quando a gente fala de ISS Bancos, é importante a gente falar de duas súmulas. Nós temos duas súmulas, uma do STJ, que fala sobre a legitimidade da incidência do ISS sobre os serviços bancários e congêneres, e nós temos a súmula 588 do STF, que fala sobre a não incidência. E a não incidência que ele fala aqui é sobre depósitos, as comissões e as taxas de desconto que estão cobrados pelos estabelecimentos bancários. Quando a gente fala de legislação aplicável em relação ao ISS Bancos, nós temos a legislação tanto do ISS, que nós temos aí o artigo 156 da Constituição Federal, que fala do estabelecimento da base para a cobrança desses impostos, e nós temos aí a lista de serviços da Lei Complementar 116 de 2023, que está ali no item 15, que fala ali no rol ali taxativo, quais são os serviços do setor bancário, como a gente viu lá na súmula do STF, do STJ, nós temos tanto os serviços bancários como também os serviços congêneres, que são, inclusive, ali os prestados por setor bancário, financeiro e similares. Nós temos aí, gente, são cerca de 18 itens do item 15 da Lei Complementar 116, que podem ali, um item bastante importante aí para os procuradores, que são os itens que podem ter ali a cobrança e execuções fiscais dos bancos em relação ao ISS dos bancos. Então, nós temos aí, por exemplo, administração de consórcio, cartão de crédito, abertura de contas em geral, está ali elencada no item 15 da Lei 116. Vamos passar aqui para a gente ver. Gente, tem ali a questão do arrendamento mercantil, emissão, cessão e substituição do registro de contratos de crédito. Eu posso aqui, pessoal, depois passar essa apresentação para vocês, para poder falar para vocês quais são todos os serviços que são elencados, que são 18. Eu vou falar com vocês também sobre a questão da Lei 116, que fala do artigo 2º, que fala sobre a não incidência, que coaduna com a súmula do STF. Uma da não incidência que a gente tem da Lei Complementar 116 é o valor que ele é intermediário, tá, do mercado de títulos, os valores dos depósitos bancários, juros, acréscimos e moratórios relativos às operações de créditos realizadas por instituições financeiras. Quando a gente está falando aqui desses valores, nós estamos falando daquelas transações que são feitas nas bolsas de valores, no mercado de capitais. A gente tem o saldo em movimentação ali da conta bancária das pessoas, e também aquela questão dos empréstimos, que a gente tem ali o principal, os juros e os acréscimos. Nesses serviços, eles não são considerados como serviços incidentes do ISS Bancos. Eu vou trazer aqui alguns julgados mais recentes, que trazem ali o cerne da questão de uma forma geral, para poder ter ali um entendimento sobre a questão do ISS Bancos. A gente tem ali uma execução fiscal que a gente teve do Banco Bradesco, do município de Parnaíba, Piauí, com o Banco Bradesco, e o que ele tem entendido
é que ele se baseou ali na lista da legislação, da Lei Complementar 116, do item 15. Ele entendeu que, se está ali previsto no item 15 da legislação 116, são serviços que devem se incidir o ISS Bancos. E falando assim, ó, da questão da legislação da Lei Complementar 116, ela está permitindo ali uma interpretação extensiva. Isso aqui, pessoal, é muito favorável para vocês. Então, quando a gente tem ali na legislação, no item 15, ele não fala especificamente o nome dos serviços. Então, independente do nome do serviço que for dado, mas sim, o que está importando aqui é a natureza do serviço, se ele estiver de acordo com aquela lista da 116 do item 15. Então, isso, gente, é uma grande oportunidade para vocês que estão trabalhando aí com as prefeituras, porque abre um leque muito grande para vocês cobrarem, né, a execução fiscal desse ISS. Aí eles falam lá da questão da súmula 424, e uma coisa importante aqui desse julgado é que a gente tem aqui a questão do IOF. Bom, de acordo com o entendimento, ele entendeu aqui que o IOF, ele é um imposto, né, da União. Então, não há que se falar ali que temos ali as operações bancárias que elas devem ser tributadas exclusivamente pelo IOF. Então, ele entendeu que incide, sim, o ISS. Outro julgado importante também é a concessão de adiantamento a depositantes como fato gerador do ISS, que é um serviço que ele considerou como essencialmente bancário e que ele precede uma operação de crédito. Então, assim, o que eu percebi aqui dessa questão do ISS, mais favorável em relação às prefeituras, é justamente essa questão de estar linkado à natureza do serviço e não ao nome. Eu vou falar para vocês aqui um pouco sobre como tem atuado algumas prefeituras em relação à obrigatoriedade de entrega das declarações. Muitos municípios aqui do Brasil já têm aí, a gente tem o município de Passos, eu trouxe aqui o de Niterói, que eles falam que as instituições financeiras e equiparadas, eles utilizam a legislação do Bacen, eles estão obrigadas, sim, a entregar a 10, tá? Na forma prevista do decreto que tem, e eles estão sujeitos também a seguir o plano contábil das instituições do Sistema Financeiro Nacional. Bom, pessoal, eu trouxe aqui para vocês esse tema, só para a gente poder trazer uma abertura. Eu conversei com a Gabriela, que esse tema, ele dá para a gente fazer aí uma aula aí, muito extensa. E eu trouxe para vocês, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, se eu posso ajudar em algo em relação ao ISS Bancos, se vocês têm tido alguma experiência com isso. Em relação ao ISS Banco, às vezes é muito difícil de fazer essa auditoria dentro dos municípios, porque ainda mais no primeiro ano, muitos prefeitos assumiram agora no início do ano, então chega na metade, chega em junho, julho, as prefeituras estão começando a se organizar, então passar esse pente fino para ver essa relação do ISS, se está sendo arrecadado da forma correta, né, em relação aos serviços bancários, é um processo muito complicado dentro dos municípios, né, mas que é sempre importante vocês ficarem atentos, né, e tomar cuidado também com o escritório que chega vendendo um monte de coisa para vocês, né, prometendo muita coisa, né, então, assim, é importante que vocês fazerem essa auditoria interna, ela é possível de ser feita, né, tem que tomar cuidado com os prestadores de serviço que a gente contrata, né, tem sempre que passar por todo o trâmite interno, né, todo mundo precisa de analisar todos os contratos, né, não deixe o prefeito sozinho, não, assinando tudo, né, mas essa questão do ISS dos bancos, ela realmente
interfere na arrecadação do município. São valores bem expressivos, que vale a pena fazer um estudo detalhado, bem cuidadoso, dentro, né, de cada região, né, porque os bancos, eles são espertos, eles são bem assessorados, então, tudo que eles puderem fazer para arrecadar, né, para poder pagar, né, contribuir o mínimo possível, eles vão fazer. Então, é sempre muito importante tomar esse cuidado, né? A maioria aqui é a primeira vez que está na prefeitura ou já vem de mais tempo? Se vocês quiserem interagir? Será que eles vão interagir? Sim, eu sei que tem muita gente que que tem pouco tempo, que está na prefeitura, então é tudo bem caótico. Aí, o Juan é a primeira vez, né? Às vezes as prefeituras não estão informatizadas o suficiente, então nós temos esse problema sério de informatização, né? O pessoal chega na prefeitura e fica assustado, tem funcionário que não consegue mexer em e-mail, né? O que você acha, Juan? Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Gabriela, doutor Rodrigo. Então, assim, acompanhando aqui as duas palestras aqui, né? E assim, tem um turbilhão de coisa na cabeça. Digo, meu Deus, como é que eu vou chegar amanhã e checar isso? Como é que eu vou chegar amanhã e checar isso? Como é que eu vou fazer um levantamento, um estudo e verificar? Porque, de fato, é o que tu falou mesmo. A gente tem, além da precariedade, né, em muitos setores relacionados da prefeitura, até o setor humano, né, também a gente encontra essa barreira, né, mas, assim, para o município, receita, onde tiver tem que espremer, porque basicamente é a nossa principal fonte, né, se não for outras, FPM, ICMS, essas coisas, né, então são necessários a gente espremer, verificar se de fato, né, a gente tem conseguido extrair, se não está perdendo receita, né? E aí as falas aqui dos doutores aí vai explodindo aqui. Meu Deus, amanhã, a partir de amanhã, eu vou ter que fazer um levantamento. Como é que eu vou fazer? Onde eu vou começar? Quem eu preciso me juntar? Mas de fato, é uma dificuldade bem, bem grande acerca dessa questão que a doutora Ana falou, né? De fato, precisa um estudo bem detalhado, porque, assim, aqui nós temos, em média, 5, 6 mil usuários bancários, creio eu. Então, é uma receita que eu posso falar com bastante propriedade. Eu acho que não é retida, não. Não tem isso aqui, não. Então, E é um entendimento que já é simulado, é uma grande oportunidade de arrecadação. entendeu? Então, é bem interessante a fala da doutora, um tema importantíssimo a ser abordado e precioso, né, para o município. E, Juan, assim, é um passo de cada vez. Aqui tem muita coisa, vai ficar gravado, depois eu vou subir tudo para o YouTube, que vocês vão poder assistir várias vezes, com bastante calma, né? Mas, assim, é um passo de cada vez. Nós temos que tomar muito cuidado para evitar contencioso também, porque os bancos são muito bem assessorados. Então, assim, tem muita coisa para fazer, monta um plano. Assim, olha, nós temos bastante tempo para poder implementar tudo, trazer todas as melhorias, aumentar a arrecadação, tem que seguir todos os trâmites, né, se você for fazer qualquer alteração na legislação, você tem que seguir todos os trâmites. Na hora de fazer também uma auditoria, é possível, né, você consegue olhar os últimos 5 anos para poder fazer essa solicitação. Tem que usar sistemas de qualidade, porque a maioria dos sistemas também, às vezes quem elabora o sistema não tem um conhecimento tributário e às vezes um conhecimento de direito financeiro, né? Que não é só um direito tributário, você tem que saber
é a ótica da arrecadação, não a ótica da contribuição, né? Então, tem que tomar cuidado. Às vezes, entrar em contato com os procuradores ou secretários mais experientes, ver como que vocês podem criar um grupo de trabalho para poder fazer isso, né? Tem advogados também que estão disponíveis, né, para fazer uma consultoria, para poder fazer, às vezes, para dar um auxílio a vocês. Mas sempre pensem em vocês tentarem levantar esses dados, né? E conforme vocês forem levantando esses dados, já vai pensando na informatização, porque o PLP, né, o projeto de lei 108 de 2024, né, que está falando do comitê gestor, né, ele traz alguns dispositivos que obrigam o município a se informatizar. Isso num prazo muito curto, né, e com o perigo de vocês perderem a arrecadação se não estiverem informatizados. Então, já que vai revisar tudo, né, faz esse levantamento bem cuidadoso, pega o máximo de dados possível, né, faz essa análise com bastante calma, com bastante estudo. Tributário não é assim de um dia para o outro, não. Você vai ter uma resposta errada. Se você estudar muito hoje, estudar muito uma semana, na sexta-feira você vai ter uma resposta errada. Você pode, eu te garanto, né? Então, assim, faz o estudo com calma, monta um grupo de estudo, tem que ter contador, tem que ter advogado, se tiver um economista, né? Eu tenho uma equipe multidisciplinar mesmo, para poder fazer esse levantamento para vocês, porque senão, olha só, vocês vão contratar, às vezes, um escritório, o escritório, às vezes, não tem esse aparato técnico suficiente, aparato, às vezes, até intelectual suficiente, né? Então, tem que tomar muito, muito esse cuidado, né? Muita gente que vende muito bem e executa muito mal. Então, faz, assim, o seu dever de casa, seja o melhor do planeta em termos da legislação do seu próprio município, faça a sua análise. Vocês podem pedir os documentos também dos bancos, né? E contar com pessoas boas do lado de vocês. Mas tem muito trabalho, muita coisa. Não, de fato, isso é uma verdade que você colocou, né? Demanda um tempo, demanda estudo, né? Mas, assim, é uma ideia muito boa, né? Principalmente para o município. Sim, sim, é um trabalho que eu acho que vocês já podem começar a pensar mesmo em elaborar, em juntar as informações, ver quais outros documentos vocês precisam de pedir para as instituições financeiras, ver se no seu pessoal tem alguém que pode te ajudar, ou que pode desenvolver essa habilidade também. Colocar isso na próxima pauta da Procuradoria para a gente começar a trabalhar, né? Sim. Ana, a gente não está te escutando. Quando eu estava fazendo o levantamento para essa questão do ISS Bancos, as prefeituras, eu até encaminhei aí para vocês o link no chat sobre a Prefeitura de Passos, aqui de Minas Gerais. Eles têm uma procuradoria especializada que fica por conta dessa questão das instituições financeiras. Eles se organizaram e eu até coloquei o link aí para vocês de como que está essa questão deles lá em Passos, eles têm até um próprio link ali do site deles especificado que é para as instituições financeiras. De como que eles se organizaram nesse sentido. E também, a Gabriela, você falou dessa questão de organização, hoje tem que olhar também essa questão dos sistemas, da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente fala de serviços bancários, a gente está falando ali de dados sensíveis, né? A questão de qual sistema que vai utilizar, tem toda essa questão de compliance também, né, Gabriela?
Com certeza, com certeza. É importante ter uma equipe multidisciplinar mesmo, né? Não existe mágica, não existe, vou pegar seu CNPJ do município e vou te falar quanto que você tem. Não, você tem que fazer essa análise. Aproveita e confere as informações no portal da transparência, se já tem todas essas informações lá, porque vai ser bom para a administração de vocês e para a próxima administração. É bom para os contribuintes também terem essa clareza, né, dos dados. Porque a gente consegue fazer tudo bem organizado, de forma bem estruturada também. Bom, pessoal, eu queria agradecer a todos vocês pela oportunidade de falar sobre esse assunto, que é bastante importante aí da questão do ISS Bancos. Queria agradecer, Gabriela, pelo convite. Estou aqui com a apresentação em PDF, depois eu passo para a Gabriela, ela passa para vocês. E qualquer dúvida que vocês tiverem e eu puder auxiliar, vocês podem contar comigo. É isso, pessoal. Muito obrigada. Isso, estou perguntando aqui se o Léo vai entrar. Ele falaria sobre o ISS dos pontos da CEMIG. Mas eu acho que ele está agarrado no trânsito. Nós tivemos 2 acidentes nas vias principais aqui de Belo Horizonte. Então, aqui está terrível, está caótico. Né? Mas se vocês quiserem ir interagindo com a gente, se vocês tiverem alguma dúvida, né, vocês já podem falar, aproveitar esse momento mesmo que a gente está aqui e né, podem compartilhar experiências, se tiver alguma dúvida. Né, nós temos os melhores profissionais do mercado aqui de Belo Horizonte, não sem falar de Minas Gerais, talvez até do Brasil. Então, pode ser uma boa oportunidade, né? Se vocês tiverem qualquer tipo de questionamento mesmo, às vezes aqui a gente fica, talvez, mais na teoria, e vocês vão ter uma visão prática, diferente da nossa, talvez. Né? Porque aqui nós somos mais acadêmicos, né? E somos da área da advocacia e da contabilidade. Então, esse espaço também é de vocês. Gabriela, a gente também advoga muito contra vocês, né? Então, a gente tem muita visão do lado de cá, né? A questão além dos procuradores que estão aí, a gente está, igual eu, doutor Rodrigo, a gente está mais do lado de cá. Então, apesar de já ter feito estágios na época nas procuradorias, tanto do Estado, a visão que vocês têm é completamente, assim, diferente do ponto de vista, né? Nós tivemos uma pergunta aqui. Como fica o recolhimento do ISS do empresário de show? Se eu não me engano, é o item... Aí minha dúvida ficou na dúvida se a gente está falando do próprio artista, porque assim, quando a gente fala do empresário, a gente pode desmembrar em agenciamento, né? Então, a gente está falando efetivamente do empresário mesmo, né? Então, agenciamento, Então, a gente colocaria ali o agenciamento, deixa eu só confirmar aqui qual seria o item específico, eu não vou me recordar agora. Tá. Não seria o item intermediação dos programas de turismo, parceiros, né? Não entraria nesse, agora de câmbio. Então, seria o item 10.03, tá? Então, é o item 10.03, eu não vou ver aqui, não vou recordar quem fez a pergunta. Mas aí, qual seria o ponto específico? O ISS é devido, normal, no agenciamento, e, salvo engano, no caso do agenciamento, ele não está no item, nas exceções. Quer ver? Deixa eu só confirmar aqui. O item 10.03, ele não está nas exceções.
Então, nessa hipótese, é devido no local, né, do estabelecimento do prestador, aí cai naquele item que eu falei do artigo 3º do artigo 4º, conjugado com o artigo 4º, né? Então, é devido ao local, se não puder identificar o local do estabelecimento, vai ser o local da sede do prestador de serviço. Então, nesse caso, né, vamos imaginar aqui um empresário que agencia uma pessoa e vai prestar um serviço em outro município, aí fica tal, o ISS desse agenciamento é devido em qual local? Se você não conseguir identificar a unidade econômica ou profissional desse prestador, o ISS vai ser devido na sede do prestador de serviço. Então, no caso onde ele estiver inscrito lá no CNPJ dele. Tá? Não é porque, por exemplo, houve uma prestação de serviço artístico no seu município que o agenciamento possível seria ISS seria devido desse município. Então, assim, em linhas gerais, esse é um conceito. Então, talvez tenha um ponto, mas e qual que é a alíquota? A alíquota que ele define o município, né? Ele tem uma margem para definir a alíquota dele, basta ele colocar na legislação municipal. Eu sei de alguns municípios que acabam optando por conceder, e aí até algo que pode ser interessante, né? Por exemplo, eu sei que o município de Goiás o município de Goiânia faz isso, não preciso nem dizer qual é o motivo, né, que façam que o município de Goiânia tenha alguns benefícios em relação ao quesito artístico, mas é conceder algum tipo de isenção, reduzir uma alíquota de ISS para que você consiga chamar esse tipo de empresário para o seu município para que ele recolha o ISS inferior. Aí é uma questão típica de planejamento de cada município, né, com uma forma de atrair os empresariados. Tá? Então, eu não sei se eu tratei especificamente da sua pergunta, Fernando, mas é isso, né? O ISS é devido em regra. Então ótimo, então é isso mesmo. Tá? Então vai ser devido em regra no estabelecimento, e é por isso que eu gosto de trazer dessa forma, porque senão a resposta automática para todo mundo é no local do domicílio do prestador. O local do domicílio do prestador é a alternativa se você não consegue identificar e emitir uma prestação de serviço. Então, vamos supor que determinado prestador, né, e esse é um ponto característico, ele tem uma unidade, ou o estabelecimento dele foi constituído, vamos supor, lá em Goiânia, porém, ele mora em São Paulo e ele faz a gestão completa do negócio dele de São Paulo, né, configurando naquele caso específico um estabelecimento do prestador no município de São Paulo. É justo que São Paulo diga que, nesse caso, não prevalece o local que seria Goiânia, prevalece São Paulo, porque a unidade profissional foi constituída por esse agente em São Paulo. Tá? Então, esse é o primeiro ponto, né, que a gente trata da competência tributária, qual seria o município que teria a oportunidade de cobrança desses valores. Né? E em relação à alíquota, pode definir. O município, se quiser chamar, pode falar, pessoal, vou reduzir a alíquota aqui, porque eu quero atraí-los para o meu município, que eu quero que o escopo empresarial, artístico, esteja aqui, tal qual Goiânia fez. Perfeito. Então, o Fernando, ele consegue alterar a legislação do município dele, no sentido de considerar o agenciamento no local do show. Consegue. Assim, a ideia aqui é essa, né? A questão não precisaria nem de alterar a legislação, seria comprovar a unidade empresarial, seja a unidade profissional efetivamente ou a unidade econômica. Né? Se você consegue comprovar isso, por exemplo, o empresário mora na minha cidade e ele faz tudo da casa dele. Na minha perspectiva, está configurada a unidade profissional, a unidade econômica aqui. Né? Ele recebe os valores, os pagamentos são feitos numa conta que está localizada aqui na cidade, a agência está aqui na cidade, o cara resolve tudo, mas o escritório dele fica na cidade do lado. Não, nesse caso aqui, não é o domicílio que prevalece, né? Prevalece a regra geral, que é o local do prestador. Se a fiscalização consegue comprovar isso, eu acho que faz todo sentido que ela exija esse para ela mesma. Tá bom. Ainda mais porque show movimenta muito dinheiro. E essas corretagens costumam ser altas, né? Então acaba que faz sentido atrair esse valor para cá. Sim, aí você já vai contratar, não faz sentido não cobrar. Perfeito. Exatamente. Né? Já estou te chamando para o meu município, deixa eu, pelo menos o ISS aqui, vai deixar para outro lugar, todo mundo em São Paulo. Porque o que acontece, às vezes, é que o cara abre um escritório numa cidade que a alíquota é 1%, né? E só que ele mora em outro lugar e faz o agenciamento de outro lugar. Ele recolhe o ISS lá e fala, não, é o local do domicílio, e o município de cá pede a receita, porque a prestação está lá. O município que não tem nada a ver com a atividade dele recebe o ISS, mas porque ele tem uma alíquota reduzida do lado de lá, ele faz isso.
Então, acaba que é uma perda de arrecadação por parte do município, onde a atividade efetivamente acontece. A reforma tributária busca solucionar isso, né? Então, quando a gente for falar da reforma tributária, a gente vai tratar disso, que, como a Gabriela já adiantou, de forma muito adequada. A partir de agora, a gente acaba com essas discussões de origem, tudo vai para o local do destino, né? Onde aquela utilidade ela vai ser percebida, seja prestação de serviço, seja fornecimento de um bem. Então, há uma correção aqui de uma guerra fiscal. Obviamente, as guerras fiscais vão mudar, elas não vão deixar de existir, né? Elas só mudam de patamar, mas corrige-se um problema histórico que era a tributação no local de origem, né? Então, essa primeira correção veio com o ICMS de FAO, mas a gente corrigiu com o ICMS de FAO e criou uma complicação assim, absurda, porque só malucos entendem ICMS de FAO, é altamente complexo, né? E agora a gente corrige isso, a tributação vai toda para o destino. Isso, perfeito. Né? Uma coisa que eu vi de interessante em relação ao ISS foi São Paulo atraindo as bets para lá, reduzir o ISS para poder incentivar a abertura de bet. Aquele prefeito de Recife, ele fez a mesma coisa também, né? Ele até deu um problema com a Tabita Amaral, porque a Tabita tinha feito um post criticando as bets. Aí, ao mesmo tempo que o prefeito de Recife, que é namorado dela, reduziu a alíquota do ISS das bets e fez um evento lá em Recife com publicidade das bets. Aí ela ficou numa saia justa que de um lado ela bate, aí do outro o namorado dela apoia, né, e vê aqui uma arrecadação ali. Aí ela foi lá e apagou o post no Instagram dela que ela criticava as bets. Mas assim, eu acho que aquela velha máxima que os municípios começam a olhar se não pode com eles, se junte a eles, né? Então, olha, esse dinheiro do tributo vai para algum lugar. Aí o município de São Paulo pensa que seja para mim, então, né? E aí eu não vou nem entrar no aspecto moral se está certo ou não, mas o município pensou, olha, é uma prestação de serviço. Algum município vai receber esse dinheiro. Aí o município de São Paulo pensou que seja eu, então, né? E Recife foi do outro lado, pensou a mesma coisa. É uma prestação de serviço legal. Onerosíssimo, né? Os valores muito são onerosos. estratosféricos. Então, acaba que o prefeito vê ali uma possibilidade, assim, aí cabe a cada prefeito avaliar se faz sentido ou não a atividade. Mas a gente entra numa guerra fiscal, e é isso mesmo, né? Como essas atividades elas são altamente sem uma demanda de locação, eles podem se alocar em qualquer lugar, né? Acaba que o município que tem uma tributação inferior e mais relevante, mais interessante para eles, acaba atraindo ali o deslocamento da sede para aquele local, né? Porque identificar o local do objeto principal, né? Onde que está a pessoa que jogou, seria impossível. Sim, e hoje, né, assim, mudando um pouco, hoje também nós temos muitos Instagrams, YouTubers, né? Agora, com a reforma tributária também, a gente vai conseguir aumentar a arrecadação. A gente vai tratar desse assunto, né, mas eu acho que passou sentido, eu quero até que a Ana faça observação depois, mas não é nem só dessa turma. O que me parece que vai ter que ser objeto de debate é a tributação da locação, né, em especial a locação residencial. Então, a materialidade do IBS da CBS é qualquer operação onerosa com bens e serviços, e locação, ela é uma operação onerosa com bens e serviços, né, que era até um ponto que o Léo ia falar, mas, como ela é uma operação onerosa com bens e serviços, ela é objeto de IBS-CBS. Como a alíquota é menor, mas ela é objeto de IBS-CBS. Tá? Então, é um aumento de arrecadação, porque qualquer aluguel residencial ou comercial vai sofrer a incidência desses tributos, coisa que não há hoje, né, em razão da decisão do Supremo, para dizer que locação não é objeto de CMS nem ISS. Então, acaba que tem até súmula específica sobre esse assunto. Então, isso acaba uma briga histórica e aumenta a arrecadação dos municípios, e, em contrapartida, eu não tenho dúvida, né? Inflação dos aluguéis. Eu não tenho dúvida que isso vai acontecer, porque antes um cara que ele comprou um apartamentozinho para ele, e ele vai lá e alugou esse apartamento para outra pessoa, e agora ele calcula ali no máximo o imposto de renda que ele tem que pagar, normalmente pessoa física, que ele nem constitui uma pessoa jurídica para isso. Agora, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que
tributar via IBS, CBS essa operação. O que ele vai fazer? Ele vai repassar para o locatário dele. Né? Isso aí certamente vai inflacionar os aluguéis residenciais, Ana, fica à vontade. Essa questão dos aluguéis, ela está tão em voga na questão da reforma tributária que a Receita Federal já avisou, se ela já não lançou o sistema do Cadastro Nacional dos Imóveis, e ela está pretendendo aí com tudo nessa questão da fiscalização dos imóveis e dos aluguéis, inclusive em relação à receita de aluguéis, eles já estão fiscalizando, assim, da questão do carnê-leão, eles estão bem em cima dessa questão dos aluguéis. A Receita Federal, ela já decidiu essa questão do plano de fiscalização de ir atrás dos aluguéis, e é interessante também buscar convênios com o governo federal para poder ter essas questões das informações. A gente vê que tem os convênios do ICMS, que a gente tem a regulamentação aí do PIX, que a gente tem, por exemplo, aqui em Minas Gerais, a fiscalização do PIX, sobre essa questão que as empresas, elas enviam informações para a Receita Federal sobre a questão das movimentações financeiras, tá? E a Receita Federal, o governo federal, passa essas informações através do convênio. Eu esqueci o número, você sabe o número desse convênio, Rodrigo? Não, deixa eu dar. De cabeça tem um convênio do ICMS-ST, e aí nós temos aí, eles pegam essas informações, tanto dos recebimentos da pessoa física quanto da pessoa jurídica, e eles consideram ali na fiscalização do PIX, tudo que a pessoa recebeu no cartão de crédito no PIX, como sendo tributado pelo ICMS. Então, ali, eles já têm esse convênio de compartilhamento de informações. E é interessante ter isso para vocês que trabalham aí com as prefeituras, para conseguir ter, porque a SERPRO, que dá apoio para o governo federal, eles têm uma estrutura muito robusta e efetiva nessa questão de fiscalização. E a SERPRO que está liderando os sistemas que vão girar com a reforma tributária. Né? Inclusive, ela vai ter um desafio bem grande em relação ao split payment. Como eles vão operacionalizar o split payment vai ser bem complicado. Convênio 50 de 2022 da CONFAS, que permite esse compartilhamento aí de informações do PIX, para eles fazerem essa fiscalização. E através ali da declaração que eles enviam do Simples Nacional. Então, é importante ter essa troca de informações, porque a Receita Federal ela já tem ali, né, bastante informações ali. Não, gente, muito obrigada. Perfeitas colocações de vocês, né? Eu peço desculpa a todos os presentes, que o Leonardo Afonso ele não conseguiu entrar por conta do trânsito. Né? Aqui nós tivemos essa situação aqui em Belo Horizonte, então vocês me desculpem, né? Mas as apresentações foram ótimas. Não, Rocha, né? Me encaminhou uma pergunta aqui. Né, os municípios podem aderir a esse convênio? Eles não conseguem aderir a esse convênio, porque é uma questão estadual, é um convênio do ICMS. Mas como que os municípios podem fazer para melhorar esse compartilhamento de dados? Eles conseguem exigir? Rocha, essa é importante, tá? Pelo seguinte... a Receita Federal admite o convênio com ela de compartilhamento de dados, tá? Então, os municípios podem buscar a Receita Federal para eles aderirem a um convênio específico com a Receita Federal e aí vai ter compartilhamento de dados. Os municípios vão compartilhar dados com a Receita Federal e a Receita Federal vai compartilhar dados com os municípios. E eu já vi muitas autuações, tá? Com base nisso, tá? Tanto por parte de municípios, tanto com base por parte dos estados. Já vi estado autuando para cobrar ITCMD, porque determinado contribuinte colocou na declaração de imposto de renda dele que ele fez uma doação para o filho, por exemplo. Doei R$150 mil para o meu filho. Veio a Receita Federal, compartilhou esse dado
veio o Estado e falou, olha, vou cobrar TCMD. E eu já vi também, né, por exemplo, desaparecer imóvel da declaração do imposto de renda do contribuinte, ele tinha um imóvel no ano, aí no outro ano ele pega e desaparece esse imóvel dele, aí quando ele vai passar para a Receita Federal, ele falou, opa, peraí, você vendeu esse imóvel aqui? Então vamos entender esse negócio aqui. Tá? Então, os municípios eles podem buscar a Receita Federal para fazer esse compartilhamento de dados. Lembrando, tá? Na reforma tributária, há um item específico na Lei Complementar 214, dizendo que o compartilhamento de dados é obrigatório entre os entes federativos. Então, a partir da reforma tributária, que começa daqui 4 meses, o compartilhamento de dados é obrigatório entre os entes federativos. Como que isso vai acontecer com o comitê gestor, com a Receita Federal, ainda precisa ser regulamentado, mas passa a ser uma obrigação. Hoje, os municípios podem buscar a Receita Federal e firmar esse convênio, tá? E aí vocês recebem as informações e compartilham, tá bom? Aí, resumindo, vocês não podem pelo convênio, né, mas vocês podem diretamente com a Receita Federal. Exatamente. E Vocês aí, têm mais alguma dúvida? Ou mais alguma colocação? Pode falar. Aí só lembrando, né, que esse convênio, vocês também podem firmar convênio, sabe que os municípios estão buscando receita, vocês podem firmar convênio também com a Receita Federal em relação ao ITR, né? Então, se vocês firmam convênio com o ITR, em relação à Receita Federal, o ITR, que é um tributo federal, 100% da sua arrecadação passa aí para o município. Ou seja, o município vai fiscalizar o ITR no lugar da Receita Federal, o município vai autuar em relação ao ITR, né, no lugar da Receita Federal, e a Receita, caso a empresa pague, ela fica no município, ela não fica mais na Receita Federal, tá? Ela não fica mais na União, a despeito de ser um tributo de competência federal. Há essa possibilidade, a matéria estava regulamentada de uma forma parcial, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele terminou de regulamentar essa matéria, então agora os municípios fiscalizam, autuam, e aí o julgamento por si só não é feito por parte dos municípios, né? O julgamento acaba indo para a Receita Federal, mas com o pagamento, se tem esse convênio, a 100% da receita fica com os municípios. Tá? Qual que é a finalidade desse convênio? Né? A União sabe que ela não tem condições de fiscalizar nem mesmo as áreas urbanas dos municípios, quem dirá as áreas rurais. Então, o que a União pensa? Poxa, já que tem essa receita, faz sentido eu fazer o convênio com o município que está lá perto da sua área rural, ele faz uma fiscalização, e essa fiscalização, em regra, ela é simples. Por quê? Porque ela é feita com base no SIPT. Né? Você simplesmente pega os dados do SIPT, que é o Sistema Nacional que define o valor das terras, né? Aí até já colocaram ali o convênio da ANA, e nesse caso específico, você fecha esse convênio com a Receita Federal, faz a fiscalização pelo SIPT, se o contribuinte entender que ele deve, ele faz o pagamento da receita vir para o município. Tá? Então, é uma outra oportunidade aí que é sempre bom avaliar quando a gente fala de convênios municipais. Eu coloquei aí o site do Confaz, da Fazenda.gov, que tem aí falando dos convênios que já existem, que eles estão aí por ano. E aí do lado esquerdo, você quer que eu compartilhe a tela aqui, ô Gabriela? Pode compartilhar, fica à vontade. Vamos aproveitar aqui que já está... Cadê a... E eu já vi muito município também aumentando o valor da terra nua para fins de ITR. Ah, com certeza, sim. Então, aumenta também a arrecadação. Já vai ficar 100% do ITR no município, né, ao invés de ficar 50%, e o município ainda consegue aumentar o valor da terra nua. Então, aqui, ó, pessoal, nesse site do Confaz aqui, tem aí a questão dos convênios que tem uns convênios aí de 2025 que eles estão esperando a ratificação. Tem vários aqui, tem uns convênios com a SCF, convênios de arrecadação, tem vários tipos aqui. Acho bem interessante, para poder ter vocês se ajudarem nesse sentido e ter esse compartilhamento de informações. Exatamente. Pessoal, vocês têm mais alguma dúvida? É o momento. Vocês viram aqui que os palestrantes são fenomenais. Será? É isso, então, né, pessoal?
Mês que Olha, vem a então gente vamos está aqui de finalizar? volta, né, no próximo evento. Se eu for convidado, Isso. estarei aqui de novo para debater outro Ah, assunto. sempre, Tá bom? sempre, né? O próximo será sobre VASP, depois faremos um de reforma, né? Esse Estão assunto é. todos convidados novamente. Reforma, a gente vai ter que fazer vários, né? A gente vai ter que fazer uma trilha só de reforma, porque tem muita, muita coisa. Então, vale fazer vários encontros. E aí vocês já vão separando as dúvidas também, tá bom? Né, eu agradeço demais, né, a presença de todos, a presença da Ana, a presença do Rodrigo novamente, né, fico muito feliz, né, de conseguir ajudar, que seja um pouquinho aí os municípios, tá bom? E aí vocês podem Ó, sempre contar com a gente. eu só vou colocar para vocês aqui a solução de consulta interna da Receita Federal no chat, tá? Para quem quiser avançar. Gente, eu vou falar, eu uso tão pouco o Teams que eu não sei, o Google Meet que eu não sei onde clica o chat aqui, onde clica o chat aqui. Uma mensagenzinha do lado tem um homenzinho com o número de participantes, tem uma exclamação do lado embaixo do lado direito. Deixa eu ver aqui. Para mim não aparece essa opção, não. Tá, mas de toda forma, eu vou deixar aqui, tá registrado, tá, para vocês, é o seguinte, é a solução de consulta interna COSIT número 2 de 2018, em que a Receita Federal, ela afirma que pode haver o compartilhamento de dados entre as informações sigilosas, inclusive bancárias, de domínio da Receita Federal com as administrações tributárias municipais e federais, tá bom? Inclusive informações bancárias que a Receita Federal possui, ela pode compartilhar com estados e municípios, tá bom? Qual que é o número do... Solução de consulta interna COSIT 2, de 26 de fevereiro de 2018. Tá? Então, ali ela trata de permuta de dados sobre instituições financeiras. Tá bom? Então, ali ela diz que ela pode, inclusive, todos os dados que ela tem recebido de instituição financeira, por exemplo, dados de PIX, dados relativos a esse ponto. Então, todas essas informações que a Receita tem, ela pode compartilhar com os municípios. Tá bom? Tem esse site aqui da Receita, vou compartilhar com vocês, que ele tem a legislação, ele está com um link grande, mas é um site de normas da Receita, que ele tem todas as normas lá, eu não sei se o pessoal conhece. Então, aqui, esse site, ele tem todas as normas, você consegue pesquisar ali, essa solução de consulta interna, são esses tipos de ato aqui, ó. Tem que achar 2. Aí, por aqui, vocês conseguem achar todas essas soluções. Mandei o link aí para vocês. Pessoal, da minha parte é isso. Agradeço a atenção de todos. Pessoal, muito obrigada, Gabriela. Obrigada pelo convite. Rodrigo, foi um prazer compartilhar o painel com você. Obrigada a todos aí que estão presentes.